Graças e paz, irmãos, mais uma vez nós estamos juntos, mesmo que virtualmente. Nós estamos aí impedidos de estar juntos pelo isolamento social, pelo distanciamento social. É claro que o nosso desejo é estar junto com os irmãos, poder abraçá-los, podermos cultuar ao Senhor juntos, mas enquanto esse momento não chega, nós vamos tendo esses encontros, via YouTube, via aí os recursos tecnológicos. E mais uma vez estou aqui para gravar essa mensagem, hoje domingo, postar essa mensagem para os irmãos ter uma palavra para assistir com as suas famílias. Antes de lermos o texto, vamos fazer uma oração, pedindo ao Pai a sua direção e a sua bênção. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai Santo, Pai Justo, pedindo a orientação e a direção do Teu Espírito Santo para esse momento, que o Senhor esteja na condução de todas as coisas, para que cada palavra que sair dos nossos lábios sejam inspiradas, dirigidas pelo Teu Espírito Santo, para que alcance o coração de todos a que esta palavra chegar. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com os irmãos e a todos aqueles a quem esta palavra alcançar sobre o socorro de Jesus. E o nosso texto básico é de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Estou aqui folheando a Bíblia para encontrá-lo. E o texto fala assim para nós. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, como eu disse, eu quero falar para vocês hoje sobre o socorro de Jesus. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Nós estamos encontrando pessoas aflitas, ansiosas, tensas, pessoas que estão à beira do desespero. Mas eu queria dizer para vocês nessa oportunidade que a dificuldade humana é a oportunidade de Deus. Geralmente, quando nós estamos numa situação confortável, tranquila, eu estou falando normalmente, nós nos esquecemos de Deus. Nós colocamos Deus assim meio na periferia, Deus fica meio de lado. Agora, quando a situação fica um pouco difícil, complicada, e a gente bate em várias portas e não encontra solução, aí nós ficamos mais sensíveis, mais abertos ao agir de Deus. E esse momento não está sendo fácil para ninguém. Eu diria que o momento que nós estamos vivendo, para enfrentá-lo, nós precisamos buscar abrigo, buscar refúgio em Deus. E nas horas de aflição, nós temos que ter em mente que Jesus, ele não só vem ao nosso encontro, mas ele vem para nos socorrer. A palavra de Deus lá no Salmo 121, versículos 1 e 2, diz assim para a gente:
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O versículo 1 é uma pergunta. Aí o salmista, no versículo 2, ele dá a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nesse momento de aflição, é que nós precisamos ter esta noção, esta consciência, esta convicção. Jesus Cristo é o nosso socorro. E Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele veio ao encontro, ele veio ao socorro dos discípulos, ele veio em direção aos discípulos. Enquanto os discípulos estavam atravessando o mar, Jesus estava no monte, orando. E quando ele terminou o seu período de oração, ele foi ao encontro dos discípulos. Porque o texto diz que na quarta vigília, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E no versículo 24 diz que os discípulos estavam no barco e o barco dos discípulos estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Nós estamos vivendo um momento que o vento é contrário. Nós estamos vivendo um momento tempestuoso. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é poderoso para vir ao seu encontro, para vir a seu socorro, para vir te ajudar, para te auxiliar. E quando Jesus vem ao nosso socorro, quando Jesus vem em nossa direção, quando Jesus vem em nossa direção, a primeira coisa que Jesus faz é acalmar os nossos corações. Porque o versículo 27 diz que quando Jesus se aproximou deles, diz o texto assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa expressão tende bom ânimo visa acalmar os discípulos. Observem que eles estavam o quê? Desesperados. Imagina você num barco açoitado pelos ventos, pelas ondas. Você vai ficar desesperado, cheio de medo, cheio de temor. Aí Jesus se aproxima e disse, tende bom ânimo. Quando Jesus vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro, a primeira coisa que Jesus faz é trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra que visa nos trazer paz, uma palavra que visa nos trazer tranquilidade, uma palavra que visa nos trazer calma, serenidade. Antes de Jesus acalmar as nossas tempestades, antes de Jesus repreender os ventos contrários que se abatem sobre nós, Jesus tem uma palavra para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma. Porque muitas das vezes a tempestade interna, o que se passa dentro de nós, é mais forte do que aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Nós estamos enfrentando aí um período de crise sanitária, de coronavírus, né, que está preocupando, que está afligindo. Mas não é só essa questão do vírus. É em casa, que às vezes a gente está muito ansioso, já não aguenta mais ficar dentro de casa. A gente sabe que quando nós estamos muito próximos, com um período muito prolongado, começam a surgir os conflitos, as contendas, as discussões, e isso vai trazendo tempestades interiores, crises emocionais, depressão, angústia, amargura. Aí o Senhor vem, ele percebe que nós estamos enfrentando um momento difícil, mas ele também é poderoso para fazer uma leitura do nosso coração e da nossa alma, e Jesus percebe que as angústias, as dores, as aflições internas são maiores do que as circunstâncias externas. Jesus percebe que o vento e a tempestade
precisam ser repreendidos, mas ele percebe que os nossos sentimentos precisam ser tratados. E para tratar os nossos sentimentos, ele vem com uma palavra que traz consolo, que traz conforto. É isso que eu tenho para dizer para você nessa tarde. Deus tem uma palavra consoladora para a sua vida. Deus tem uma palavra que visa trazer paz para o seu coração. A paz de Deus excede a todo entendimento. E a palavra de Deus diz isso lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus excede todo entendimento. E mesmo nesse momento de Covid, de desemprego, de recursos escassos, a gente tendo que adiar contas porque não temos o suficiente para pagar tudo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Jesus, lá em João 14:27, diz-nos assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente do mundo. Para o mundo, para a sociedade, para os homens, paz é ausência de conflito. Para Deus, mesmo em meio ao conflito, à dificuldade, eu posso ter paz. Então, o meu desejo e a minha oração nessa tarde é que você tenha paz e que Jesus acalme o seu coração. E Jesus acalma o coração dos discípulos dizendo para eles: tende bom ânimo. É natural irmos perdendo o ânimo, perdendo a coragem, perdendo a alegria, perdendo a disposição com o prolongamento dos problemas. Nós estamos aí no isolamento social que já caminha para o 3º mês. Nós já estamos aí há 3 meses praticamente isolados. E nesse tempo que já se prolongou, que muitos de nós achávamos que esse isolamento, essa crise, essa pandemia ia passar assim, num estalar de dedos, isso está só se prolongando. E ninguém sabe quando isso vai acabar. Aí o que acontece? A esperança, o ânimo, a coragem, a alegria vão se dissipando. E aí vem Jesus com uma palavra de ânimo. É isso que Jesus está trazendo, usando a minha vida para trazer para você nesse dia. Jesus Cristo nos encoraja, Jesus Cristo nos consola antes de transformar a situação. Antes de Jesus repreender aquela tempestade, antes de Jesus repreender o vento, Jesus consolou, confortou, animou e encorajou o coração dos discípulos. É isso que Jesus quer fazer com você. Antes dessa pandemia acabar, Ele vai te dar ânimo, coragem, esperança. Antes de você superar as dificuldades que você tem hoje, Jesus vai te dar ânimo e coragem em nome de Jesus. Porque Jesus não esmaga a cana quebrada e Jesus não apaga o pavio que fumega. Jesus vem ao nosso encontro para nos dar um novo ânimo e nos colocar de pé. Mas Jesus, no versículo 27, encoraja os discípulos dizendo: sou eu. Jesus identifica-se. Os discípulos, diz o texto, no versículo 26, que disseram: é um fantasma. Jesus disse: sou eu. Jesus está dizendo: sou eu estou aqui, eu estou presente, eu estou junto de vocês. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele está presente, ele está junto de nós. Ele é o Deus Emanuel, Deus presente. Está conosco nos dias bons e nos dias ruins, nas épocas boas e nas épocas ruins, nas épocas de vacas gordas e nas épocas de vacas magras. Jesus estava com José quando ele estava na casa do seu pai, Jacó, mas Jesus estava com José na casa de Potifar. Jesus estava com José no cárcere. Deus está sempre presente em nossas vidas. Ele prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor sempre estará conosco. E quando Deus está conosco, nós podemos ter tranquilidade, paz, serenidade. Eu me lembro, os irmãos de Pinheiral, quando assistirem essa mensagem, não sei se lembrarão, mas nós não tínhamos ainda a igreja.
estabelecida em Pinheiral, e nós fazíamos culto na casa da irmã Maria. E sempre que o culto terminava, tinha aquele bate-papo, o cafezinho, o lanchinho, aí o bate-papo se prolongava. E um dia nós estávamos lá naquela conversa gostosa com os irmãos de Pinheiral, e Rio Claro estava chuvoso. E Nicolas ligou para mim e perguntou: pai, aonde você está? Eu disse para ele: estou em Pinheiral. Ele: pai, vem rápido que está chovendo muito aqui. Eu me despedi dos irmãos rapidamente, peguei o meu carro e vim correndo para Rio Claro. E quando eu cheguei, Nicolas estava deitado, eu falei para ele: filho, o pai chegou. E quando eu falei isso, Nicolas adormeceu. Ele só precisava saber que o pai estava presente. Eu e você precisamos saber e ter essa convicção. O pai está presente, está junto de nós todos os dias. Outra coisa que Jesus faz para encorajar os discípulos é dizer a eles: não temas. Eu sei que tem muita gente com medo nesse período que nós estamos vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o medo apequena a nossa fé. Porque Pedro disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Mas quando ele reparou na força do vento, ele começou a submergir. O medo nos trava, o medo nos paralisa, o medo nos faz esquecer da presença de Jesus conosco. O medo escurece a nossa visão de Deus. Deus está presente, a gente se esquece. E aí o medo impossibilita que a gente continue uma caminhada de fé. Porque o texto diz que Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento, teve medo e afundou, submergiu. Aí Jesus vem e fala: não temas. Por que ele diz não temas? Ele diz: tenha coragem. Jesus vem para dar coragem para os discípulos. Por quê? Porque Jesus sabe que quando o medo entra no nosso coração, o medo destrói a nossa fé, apequena a nossa fé, e nós ficamos impossibilitados de caminhar e de avançar por meio da fé. Então a primeira coisa que Jesus faz quando vem ao nosso socorro, ele acalma, ele nos acalma, ele nos traz calma. E a outra coisa que Jesus faz, ele diz no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque no versículo 30, Pedro gritou: salva-me, Senhor. Pedro estava submergindo. E quando Pedro estava submergindo, o que Pedro fez? Pedro gritou, Pedro clamou, Pedro orou. E Jesus o tomou pelas mãos. Clame por socorro. Você pode estar com medo nesse momento, inseguro, angustiado, aflito, ansioso. Você não sabe como vai pagar suas contas, o seu aluguel, a sua prestação. Como que você vai fazer para trazer compra para dentro da sua casa? Como que você vai manter o seu filho na escola? Mas eu digo para você nessa tarde, clame a Jesus, porque Ele vai te tomar pelas mãos, Ele vai te socorrer, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar firme, para a honra e glória do nome do Senhor. O Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quem tem Bíblias de estudo, se pegar o Salmo 50, versículo 5, algumas Bíblias de estudo traz uma nota de rodapé, traz uma nota homilética sobre esse versículo do Salmo 50, versículo 15, que diz assim, que a nota homilética: situação, angústia, ordem, invoca-me, promessa, eu te livrarei, resultado, tu me glorificarás. Eu peguei essa nota homilética emprestada para compartilhar com você.
A situação que nós estamos vivendo é aflitiva, é angustiante, é preocupante, é desesperadora para muita gente. Mas nessa situação angustiante, invoca o nome do Senhor. Faça como Pedro, clame ao Senhor. E Deus vai te livrar, Deus vai te socorrer, Deus vai providenciar o que você precisa. E qual vai ser o resultado? Você vai glorificar o nome do Senhor, você vai exaltar o nome do Senhor, você vai bendizer o nome do Senhor, e você vai dizer, como os 24 anciãos de Apocalipse 4:11, digno é o Senhor de toda honra e toda glória. Aleluia! Quando Jesus vem ao nosso socorro, Ele é poderoso para colocar fim à tempestade. Ele é poderoso para acalmar o mar revolto. Ele é poderoso para acalmar o vento forte. Porque o texto diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus é poderoso para repreender as tempestades que assolam a nossa vida, os ventos fortes que batem contra nós. O Salmo 30, versículo 5 diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O vento forte e a tempestade não durarão a vida inteira. Esse período de pandemia, de crise sanitária, de desemprego, de falta de recursos. Esses dias eu assisti um jornal mostrando uma senhora com 4 filhos e grávida do 5º. Uma senhora com a geladeira dela não tinha nada, gente. Mas eu creio que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Porque quando Jesus intervém, cessa a tempestade, cessa o vento. Tem um trecho de João 16:33, é um fragmento, uma divisão do versículo, que diz que no mundo passais por aflições. Essas aflições passarão em nome de Jesus. Tudo que existe está debaixo, está sob a autoridade de Jesus. Os poderes diabólicos estão sob a autoridade de Jesus. O poder da morte está sob a autoridade de Jesus. O poder das doenças estão sob a autoridade de Jesus. E os poderes da natureza também estão sob a autoridade de Jesus. Estão debaixo do poder da autoridade de Jesus, porque Jesus repreendeu o vento aqui nesse texto. E quando Jesus intervém, ele põe fim a uma ação diabólica, a uma enfermidade que te assola. Quando Jesus intervém, uma crise conjugal, um relacionamento rompido pode ser reconciliado. Uma crise conjugal pode ser solucionada. Uma crise financeira pode ser resolvida. Você já mandou vários currículos, já bateu em várias portas e nenhuma se abriu. Com a intervenção de Jesus pode se abrir para a honra e glória do nome do Senhor. Uma enfermidade pode ser curada, a depressão pode ser superada, a família pode ser salva, o filho que está na bebida e nas drogas pode ser liberto. Ou aquele membro da sua família que saiu da presença do Senhor pode ser reconciliado. Porque quando Jesus intervém na tempestade, ela cessa. Porque Jesus é poderoso. Porque tudo nesse universo está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E como diz o texto lá de Isaías 43:13, operando o Senhor, quem impedirá? Eu queria terminar nessa tarde dizendo para você que nós precisamos aprender. O que nós precisamos aprender nesse momento de crise? O que nós precisamos aprender nesse momento
de coronavírus, dessa crise tamanha que nós estamos vivendo, não só a sociedade brasileira, mas o mundo. Primeiro, nós precisamos entender que Deus nos sustenta apesar das nossas lutas. Que nós podemos continuar vivendo, que nós podemos continuar caminhando, que nós podemos continuar trabalhando, apesar das lutas, apesar das circunstâncias adversas. O versículo 29 diz: e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Num segundo momento, Pedro olhou na força do vento, ele submergiu, ele afundou. Mas no primeiro momento ele falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E ele foi e ele andou sobre as águas com Jesus. Por um momento, Pedro experimentou um milagre. Por um momento, Pedro andou sobre as águas. O que acontece conosco? Nós cremos que Jesus tem poder para transformar situações, para mudar situações. Mas nós não cremos que podemos andar com ele apesar das circunstâncias. É isso que o texto está nos ensinando, é isso que nós precisamos aprender nesse momento. Apesar de toda a dificuldade, nós podemos continuar vivendo, porque Deus nos sustentará apesar dos pesares. Apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nós podemos andar, porque Pedro andou sobre as águas com Jesus. Apesar daquele mar agitado, apesar da tempestade, apesar do vento forte, ele andou sobre as águas com Jesus. E nós podemos andar também. Nós podemos continuar vivendo, trabalhando, cuidando da nossa família, apesar de tudo. Nós temos fé para crer que Jesus pode mudar situações, mas nós não temos fé que podemos continuar caminhando apesar delas. É isso que nós precisamos entender. E é isso que Pedro aprendeu. Apesar da tempestade, eu posso caminhar. Eu posso prosseguir com a minha vida e a vida da minha família. Outra coisa que nós precisamos, e mesmo longe da igreja, mesmo impedidos por esse breve período de estar na igreja numa adoração coletiva, nós podemos estar nas nossas casas adorando ao Senhor, individualmente com a nossa família. Porque o versículo 33 disse, e os que estavam no barco o adoraram. Vamos dizer que esse barco representa agora a nossa casa. Nós não podemos estar na igreja, na coletividade, mas nós podemos estar em casa, com a esposa, com os filhos, ou com o marido e os filhos, ou com os pais, adorando ao Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades. E quando nós voltarmos para a casa de Deus, nós celebraremos, nós adoraremos todos juntos. Apesar das lutas, não deixe de adorar o Senhor. Apesar das batalhas, não deixe de adorar o Senhor. Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, enfrentou uma grande luta. Enfrentou um inimigo muito mais poderoso do que ele. Mas antes de entrar naquela luta, ele adorou o Senhor. Adore ao Senhor. Junto com a sua família. Aproveite esse momento. E queria dizer para você que esse é um tempo para conhecermos o nosso Deus de uma maneira que nós nunca conhecemos. Nós precisamos ter uma maior convicção do Deus que nós servimos. Os discípulos, no versículo 33, diz assim, verdadeiramente és filho de Deus. Antes, os discípulos tinham uma noção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Agora, eles têm convicção. É nas lutas, é nos momentos difíceis que nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos. Uma coisa é conhecer Deus na teoria. Uma coisa é conhecer Deus no ouvir dizer. Outra coisa é conhecê-lo na prática. Outra coisa é ter experiência com Deus. E os discípulos viveram uma experiência aqui com o Senhor. Eles viram Deus
socorrendo, eles viram Deus intervindo, eles viram Deus agindo. E eles olharam, testemunharam e se convenceram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No meio de tudo isso, a minha oração é que Deus desvende os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos. Que Deus venha desvendar os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas que Deus tem feito. Que nós possamos enxergar as proezas de Deus. Que nós possamos enxergar os feitos de Deus, os atos de Deus, como esses discípulos enxergaram. Eles viram, eles foram testemunhas oculares do agir de Deus. É por isso que esse texto chegou até nós. Jesus não escreveu, foi os discípulos que escreveram, chegou até nós. E você, através das suas experiências com Deus, experiência do poder de Deus para livrar, para salvar, você poderá também testemunhar para outras pessoas e ver o crescimento e o fortalecimento da sua fé e também ver o crescimento do seu conhecimento acerca de Deus. Verdadeiramente, eles tinham convicção. Jesus, tu és o Filho de Deus. O conhecimento cresceu acerca da pessoa de Deus e a fé em Deus também cresceu. É isso que eu queria deixar para você nessa tarde e pedir que Deus te abençoe grandemente e poderosamente a você, a quem esta palavra chegar e alcançar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e peço que a boa mão do Senhor esteja sobre mim, minha família, a nossa igreja em Rio Claro e Pinheiral e a todos a quem esta palavra chegar. Que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao coração de todos que ouvirem ou assistirem essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.